de semana de Standard, né? Assassinato da Mansão Karlov ficou válido no Magic Online e no Arena terça passada. E aí nós tivemos 2 Standards Challenge e também um torneio no Japão, que é bem legal. Esse Standard Cup, que acontece sempre que sai uma edição nova. É um torneio de 10 rodadas, com corte para top 8 e tal. É bem bacana. 477 jogadores, se não estou enganado. Mas falar um pouco como é que foram esses primeiros resultados, etc, etc, etc. Pra gente ver como é que tá indo o Standard, né? Agora que saiu a nova edição. Bom, a grande expectativa para esse primeiro fim de semana de Standard era o Boros Convoke, né? O Boros, ele era a coqueluche entre os jovens, tá? Era o yin do yang dos jovens. E era o deck, né, com um Tra bem novo. Vou deixar até aberto aqui uma lista. E a ideia era que com o Novice Spectre, né, você tinha muitos alvos para Glyphon Demolition, e aí você aumentava suas chances de poder abrir muito rápido, então fazer Novice na 1, Glyphon na 2, com Cavaleira na 2 também, né? Essas situações de explosão pareciam muito boas. Então, era o grande hype, por assim dizer, para essa edição. Numa primeira semana de stand. Lembrando, né? Sempre acontece isso. Numa primeira semana, a gente tem um hype, aí depois vai se desenvolvendo, a galera vai vendo outras cartas. Bom, para esse primeiro challenge, o Boros foi bem. Então, pô, 2 aqui no top 8. Vamos ver o que tem mais aqui. Mais 2 aqui no top 32. Mais um aqui, mais um aqui. Tem outros aqui um pouco mais para baixo, mas assim, o deck fez algum resultado. Não tá com uma lista fechada, eu já bato esse martelo, assim, falando do fim de semana todo. Tem muita discussão ainda sobre slots. O side, então, tem essa abordagem aqui, que você só coloca um monte de spell. Tem a abordagem que vai, tipo, anúncio de casamento, vai forja, que é pra você ganhar de mid-range melhor. No main deck, a discussão, lembrando, no Apoia-se, você tá vendo no YouTube, tem na descrição o Apoia-se, você que tá vendo na live, exclamação Apoie para conhecer o Apoia-se. Tem um guia de side desse deck, mas esse slot de, pô, vou usar a Rapunzel, não vou usar War Leader, será que o Sanguíneo é melhor? Ainda tem algumas discussões. Eu diria que tem 32 slots locados, 31 mais ou menos slots locados, e o resto é a galera tentando arrumar ainda. Mas é uma estratégia muito forte. Ela é muito rápida, então pode muito bem dar bom. Tá ligado? Acho que é uma estratégia legal para se apoiar. E era, né, a grande aposta da semana, assim, né? Então, pô, qual que é o deck da semana com coisas novas? Era muito esse deck. Lembrando que, assim, a gente vinha de um ambiente muito agressivo, que tinha o Toxic, Mono Red, o B e tal. E esse deck era mais uma alternativa muito agressiva para esse metagame, né? E para esse primeiro challenge a gente já tem esse deck aparecendo. Alguns destaques desse challenge em específico. O Cabeça de Bolo, ele ganhou jogando com o W Tempo, né, com o Gênio, o Monastery Mentor. Esse deck já tinha aparecido antes. E o Cabeça de Bolo, ele é um cara conhecido por jogar com decks diferentes. Ele ficou um bom tempo fora do mall, mas ele é um cara bem conhecido por jogar com decks diferentes. Fez aí o seu 8-2 jogando com esse deck. É um deck interessante, normalmente ele é muito bom contra Ramp que tá muito em baixa no online. Isso aqui já era uma situação curiosa, inclusive. No Magic físico, a galera tá jogando muito de Ramp ainda. Não tem tanto deck agro quanto tem no online. No online tem muito deck agro, a vida do Ramp é muito difícil. Ele tá bem embaixo. Esse deck também é um exemplo de tornar a vida do Ramp muito difícil. No tabletop, não. O Ramp ainda funciona, ganha torneios e tal. Inclusive, amigos ganharam esse fim de semana jogando de Ramp. Mas diferenças assim. Então, pra galera que às vezes tá falando, pô, Rodar, não tô vendo muito Ramp online, né? Antes aparecia pra caramba. Artuso, tamo junto, meu querido. Tem que aparecer hoje lá, hein? Mas
o ramp tá meio embaixo, assim, ó, a gente tem um aqui só. Já teve uma época de aparecer, pô, quase dominar um top 8, e a lista tá bem padrão também da galera. Mas esse deck do Cabeça de Bolo foi o que ganhou o torneio. O Ramudar, ele jogou com uma lista que eu gosto muito, a galera às vezes não joga tanto, que é o Rakdos. E ele tá indo cada vez pra uma linha mais agressiva em cima de Int. Então, tem o Rakdos Mid, né, que com a saga de Jix, com Carnossauro, etc, etc. Mas tem essa lista que tá cada vez mais agressiva, com Jix, com Int, que é bem legal. Os decks que ficaram na frente do Convoke são preparados para ele? Cara, muita gente fez mudança para ele. Então, tipo, a gente viu muito Lockdown aparecendo nesse fim de semana. A gente viu Deluge aparecendo nesse fim de semana. Mas, assim, a galera já tava usando Geeks Command. Path of Peril apareceu bastante também. Então, tem essas coisas também. Mas esse Rakdos é mais agressivo, tanto que ele usa bem Obnixilis também para ganhar de control e tal. É um deck legal. Não tem nada novo, né? Mas é um deck bem legal para quem curte esse tipo de estratégia, né? Aquele mid-range mais agressivo. É muito bom. O Victor Esquisse, ele tá fazendo bastante troféu nas ligas T2. Ele jogou com o Esper. O Esper dele também sem grandes novidades. Apesar de que Taze Lockdown de main deck é justamente para ganhar de Convoke, né? Lockdown é levemente melhor do que Path of Peril, porque você tira os artefatinhos da mesa também. Então você tira a chance do seu oponente, pô, vou dar uma cólera, aí o oponente volta de Glypho e Modani e bate 9 de dano, por exemplo. Você realmente desliga o deck, fora que ali no meio você acerta uma invasão de Gobakan também e tal. Então assim, a galera tava em cima, sim. Monohead apareceu legal. Se não tô enganado, essa lista do MJ é um pouco diferente. MJ que joga de mono-red em vários formatos. Exatamente. Essa lista que vai bode e tal. É uma lista assim, levinha na mana, 20 terreninhos tal. Um Connecting the Dots. Inclusive o MJ fez top 16, se eu não tô enganado, no Showcase Pioneer. Também jogando com Connecting the Dots, ele tá apostando muito nessa carta. Com Fugitive Codebreaker. Que é aquele mono-red que é assim, mana bicho, bicho, mana efeito tal. Na volta, blé, você refaz sua mão inteira, tá ligado? Então, assim, é muito rápido, é um tipo de mono-red muito rápido. Acaba caindo, né, na situação que eu falei do Boros Agro, então de Path of Peril, principalmente de Lockdown, porque enquanto que o Boros lida com Lockdown de alguma maneira, o mono-red não, ele toma o Lockdown, manda um joia, e é isso aí. Mas é um deck interessante. É um deck legal, muito rápido, e que tenta manter o fluxo dele bastante. É bem da hora o deck. Batuta tava de Golgari mid-range. Esse ambiente tá muito bom pra Golgari, né? Pouco domain, muito mid-range e tal. Então é um ambiente da hora pra Golgari mid-range. Talvez o side dele não estivesse muito pesado em algumas coisas. Ele não tava usando o Sheoldred. Sheoldred tá boa nesse ambiente, mas tava com 3 comandos Jix de main deck. Caralho, obrigado. Mas com as 4 Path of Peril, tava na maldade, hein, Batuta? Mas estava um ambiente interessante pra jogar de Golgari, mandando a real, assim. Não sei quando IRL os ramps vão parar de jogar bastante. Aqui a gente tem um B também bem diferente, que reanima com Renect the Crime, né? A Traxa, com Brit e tal, com Crueldade de Jix. Lembrando pra quem estiver vendo no YouTube, todos esses links ficam salvos, tá? Na descrição. Mas assim, a gente começa a ter algumas coisinhas aparecendo, mas acho que Boros, né, acaba sendo a grande chamada do fim de semana. O que você mudaria no domain para enfrentar Boros? Lockdown de main deck. Tá? Abriria completamente. Nesse ambiente eu abriria completamente mão de beans pro main deck. Eu acho que você já consegue ganhar de main de range sem beans. Mas também nada te impede de usar beans de side, é uma ótima carta. Mas Lockdown de main deck é muito bom e é pouco esperado. Então isso torna o efeito dele muito melhor também. É realmente um card de Magic El Encuentro. Mas esse foi o primeiro challenge, né? Então ele foi sábado de manhã. Tá? Esse challenge, eu gosto muito do distanciamento que tem dos challenges T2, porque o ambiente consegue mudar nesse meio tempo, né? Ele consegue ir trabalhando, né? Então de sábado para domingo a gente teve o torneio no Japão, que foi esse aqui, né? O Standard Cup, tem sempre.
não sei se vocês lembram, o último desse foi um que foi até no Arena. Eles fizeram no final do ano, que foi um que Mono Red teve uma win rate incrível. Foi um pouco antes do Mundial, foi o que inclusive sepultou o Mono Red no Mundial. Porque o deck chegou com tipo 60% de win rate no Mundial. E aí todo mundo tava preparado para ganhar do Mono Red. Mas foi justamente esse evento. É um evento muito grande. Para quem não sabe, Standard é muito popular no Japão. Muito mesmo. Apesar de no mundo todo, né, o formato ter entrado em baixa no físico pós-pandemia, ele nunca ficou em baixa no Japão, então ele é muito popular. O jogador japonês ele gosta muito dessa ideia de um formato com rotação e tal. Os outros formatos também são populares, mas card game no geral é muito popular no Japão. Inclusive Magic não é o card game mais popular lá. Tem essa curiosidade, por isso que tem muitas ações da Wizards pesadas no market, porque o mercado japonês é um mercado muito bom de se disputar. Mas de qualquer maneira, o Standard é muito popular lá, então não é à toa, assim, tem um evento de 400 e cacetada jogadores, acho que é 477 com o Standard. Nesse top 8 tem muita coisa legal pra gente destacar, tá? Isso aqui é só o corte do suíço, quem ganhou foi o Kaizuki Sato. Mas ó, vamos lá. Esse que seria, né, tá como Dimir Zombies, é o B-Tempo, que já existe, né, no formato. E foi muito, muito bem aqui, usando a invasão de Amonkhet e tal. Sem novidades, usando o Nightclubber para ganhar de Boros. Inclusive o Boros, ele não fez top, mas assim, colocou aqui, ó, 14º, 15º, 16º, 17º. E eu falei, eu acho que tem coisas para trabalhar no deck, tá? Sempre tem alguma coisa para trabalhar no deck. Então, eu acho que é isso que vai mudar pro Boros, porque... vou jogar com Talia e com Rapunzel. Pô, Talia tava foda, tá ligado? Muito mid-range, Talia é muito ruim contra mid-range, ele é muito boa contra ramp só. Contra Mono Red, ele é legal e tal. Mas ele é muito ruim contra mid-range. Rapunzel, tem momentos e momentos. Aí tinha a galera usando, tipo, 3 coelhão. Coelhão é muito ruim se o seu oponente tem remoção também, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem que arrumar alguns slots do deck ainda. E provavelmente isso que pesou, né? Porque quando você tá vindo perto da rotação, tem decks que estão fechados. Então, pô, o Esper tá fechado, esse UB tá fechado. Tem o Bradinho ali de Legends também, é uma estratégia meio que fechada. Então, né, você tá arrumando slot e o seu oponente tá com o deck fechado. É sempre complicado. E aí, salve, mano. O soldadinho é bom mesmo, o artefato lá, não lembro o nome agora. Deixa eu ver. Esse Esper do Takashi Nu é bem padrão. Não tem muita coisa. Tá com Tishana Tidebinder de main deck. Eu acho que aqui é uma coisa que o Esper pode começar a variar, tá ligado? Que é jogar... Mano, o cara tá com Agatha, Soul Cauldron de side. Por que esse cara tá com Agatha, Soul Cauldron de side? Cara, esse maluco sabe alguma coisa muito incrível. Não sei se ele tá pensando nos BG Combo, que a Agatha... O maluco tá muito jogando Magic 2, tá ligado? Tipo, tem uma galera que gosta de falar, as listas, às vezes é um deck nada a ver, dos japoneses. Eu gosto das techs, tá ligado? Eu gosto quando eles pegam um deck normal, assim, tradicional, e vem com tech. Malicious Eclipse, também uma ótima carta e tal. Mas assim, a lista do Takashi Nui tá bem tradicional. Só que eu queria falar sobre Tishana. Com a queda do Ramp, pelo menos no online, pra mim Tishana é uma carta de sideboard hoje em dia. Eu não usaria Tishana de main, sinceramente. Sinceramente. Esse daqui é o famoso, quem tiver no chat aí da Twitch pode mandar a boa, né? O famoso Sultai Ultimato, né? Que na verdade é o Sultai que reanima Gintaxans, Titã da Indústria, Atraxa, Portal pra Pirexia, as paradas, né? Com Emergence. Então, um deck bem diferente, tava aqui nesse top. Às vezes que eu joguei com esse deck de Esper, eu achei a match tranquila, porque você tem muita interação pra, né, atrapalhar ele. Mas, ela conseguiu ir muito bem. Então, isso tinha diferente aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa muito... Não, é o mesmo deck de sempre.
Rakdos mid-range, a lista é bem padrão também. Esse Esper Legends já tem umas coisas diferentes, se eu lembro bem. Tem Lazav, novo. Que era uma carta bem com a cara desse deck. Só que Lazav é o rolê que eu falei, tipo, ele tem um problema de que ele precisa de ajuda pra conectar. Não é foda. Long Goodbye tava aparecendo bastante nas listas, era uma carta bem fácil de encaixar. Esse Azorius Midrange, esse deck é legal. Usando o Doorkeeper. Esse deck que apareceu em alguns eventos no Magic Online também, com Doorkeeper. Essa versão é complicada. Mas Doorkeeper é tipo, é a carta pra... É muito parecido com a Tishana contra Ramp, né? Você desliga os bichos do Ramp, atrapalha pra caramba, é muito chato de jogar. Pro Boros é um inferno esse bicho. Então, assim, esse UW Midrange é bem legal. Eu acho complicado que esse deck, assim, ele sofre pra Deluge também, né? Que tá vindo bastante, mas... É um deck bem legal, um deck que usa muito bem No More Lies, né? Chega de mentiras. Mas é um bom deck. É realmente um bom deck, assim. Quem quiser testar ele, é um bom deck. Ele joga mais tempo, pressiona bastante o oponente, faz um bom uso de Wandering também. Eu gosto bastante desse deck. Deluge é o global, exato. É o global. A lista do Keizuki Sato, eu vou separar aqui, que foi a lista que ganhou. E vou falar um pouquinho sobre também. Para esse Boros Encantamentos aqui, que esse daqui é o decks diferentes que aparecem pra gente. E aí, boa tarde, Gabriel, bom? Mas então, a lista dele tá padrão, no sentido das abordagens que aparecem, né? São duas Wandering, usar o Claus de main, etc. Mas aí ele começa a testar algumas coisinhas diferentes. Então, Alquist. Alquist é uma carta que me pega um pouco, tá ligado? 3 mana, 3/3 vigilância, quando ele entra você investiga, você paga 3x e vira, e aí você compra x cartas e ganha x de vida. É basicamente assim, você faz ele, tá lá, faz o token, o oponente tem que matar, porque senão no late game você vai fazer uma Sphinx Revelation. Não sei se eu morro de amores por esse cara, tá ligado? Eu acho que ele é meio complicadinho de encaixar esse game dele, mas acho que a partir do momento que você faz, tipo, pra 2, isso aqui tá se pagando. Mas é meio essa pegada, assim, tá ligado? Lembrando que, assim, Denick, quando ele flipa, ele investiga também. Então, às vezes, você pode fazer o Alquist, estourar, Alquist Profit, estourar o token, vai seguindo o jogo, e lá na frente você faz uma revelação da Esfinge boladaça, assim. Tem essa sinergia. O meu problema com ele é que, pô, é lento pra fazer isso. Eu acho que o T2 atual não permite esse tipo de jogo. Ele usa uma Teysa. Teysa é uma carta de Magic real, assim. Eu joguei com ela no Limited, ela é muito boa no Limited. Eu ainda não sei se ela é boa no construído também, né? Então, no início da sua step, você é investida pra cada oponente que perdeu vida esse turno. Então, conecta dano, Teysa, investiga, estourou o token de investigar, faz um tokenzinho /1 de espírito e boa. É muito ruim esse sistema se o seu oponente tem muita remoção, ao mesmo tempo ela se repõe. Então, tipo, dá pra você fazer ela, tal, ela é uma bloqueadora razoável, né? Então, porque ela tem toque mortífero. Então, assim, na teoria ela se repõe, mas de novo parece meio lento. Se você conseguir fazer um token e ficar conectando toda hora, é insana. Mas tá na pilha de testes, né? Tá na pilha de coisas. Vamos ver se o Santos é tudo isso, como diria Léo. Ele usa um Crypt Coach, ele mesmo falou que a carta foi muito boa, podia ter usado mais. Que é, pra mim, a grande aposta pra essa semana, né? No final da semana passada eu já tava jogando com essa carta. Pra mim é uma carta que o Esper tem que começar a apostar mais. Que é esse equipamento, 3 manas, quando ele entra, você vai pegar um card do topo e manifestar, morfar, né? Fazer o cloak lá que você coloca equipado nele. A criatura ganha mais área, não pode ser bloqueada. Você pode pagar o custo dela se for uma criatura e subir. E pagar 2 e volta ele pra mão. Esse paga 2 e volta pra mão é a pegada, porque você ganha um hiper late game com essa carta. Então você faz ele, mesa travada. Inclusive, depois dessa análise, pra quem tá vendo em live, eu vou colocar o torneio do Japão pra gente assistir algumas coisinhas. E ver também o top 8 do regional do Japão. Você que está vendo no YouTube, aí fica no VOD isso. Mas assim, mesa travou, principalmente na Mirror de Esper, você faz ele e tal, começa a conectar, porque não pode ser bloqueado. E aí, tipo,
começou a sobrar mana, você começa a usar de mana sync. Então faz tal, isso, sobe, desce de novo, faz, sobe, desce de novo, sobe, desce de novo, sobe, blá blá blá. E vai seguindo o game, tá ligado? No primeiro dia, o Bradinho ganhou uma Mirror baseado nisso. Porque ele fez isso daí, começou a bater, aí ele subiu, desceu de novo, achou uma Sheoldred. E a Sheoldred virou um pedação de carne batendo todo turno. Então... É uma carta interessante. Pra mim é a carta que a gente tem que começar a explorar no formato pra essa semana, assim. Semana passada era com o Boros. Agora, pra essa semana, é a carta que eu realmente apostarei ainda mais. Existe algum outro equipamento que não tem habilidade de equipar? Não que eu me lembre. Mas essa carta, ela é muito interessante, como eu disse, pra mim é a carta. Inclusive ela deu um spike de preço tal. Eu acho que o preço atual não define ela, mas os 5 reais que tava antes também não. Então, elas por ela. Mas essa foi a lista que ganhou. Tá? E pra mim, Coach é um dos responsáveis por isso. Aí esse Boros aqui com vários encantamentos é meio que o Convoke sem Convoke. Mas usando aqui, ó, Song of Totems, né? Que faz X tokens de rato, tudo ganha ímpeto, então você dá um hit kill enorme com isso. É legal essa lista, Boros Tokens, que apareceu nesse evento. Mas pra mim os grandes destaques que a gente fala aqui o Esper vai já pegando o lugar dele, tentando assentar uma lista. E é mais um capítulo, né, do Boros Convoke se atualizando e tal. E por fim, a gente tem o torneio do domingo, né? O último challenge do dia no Magic Online. Domingo foi bem conturbado no Magic Online, teve problema lá tal no showcase. Alguns challenges foram pausados, alguns cancelados e tal. Mas quem venceu foi um Esper Mid. É uma lista que, inclusive, um dos nossos apoiadores, o Ítalo, estava usando durante a semana. Fez 5-0 com ela. Com Command Gix de main deck. Também não está usando nada novo, mas dá para usar... Tem Lockdown, tem Clubber na lista. Tem... Kaito de side, né? Kaito é muito bom nas matches grind. Mas dá pra usar os bichos lá de Aurélia, que quando o flip exila coisa e tal. Mas o ponto é o Esper, né, se adaptando a esse metagame. Esper é uma escolha muito, muito tranquila pra quem for jogar aqui, ó. W Control, com Deluge, Farewell, Temporary Lockdown e tal. Chrome Shark, por aí vai, Tishana, né, a volta do Control pode realmente vir bem. O Gig estava com aquele hack dos que a gente mostrou, né, que o Ramudat tá jogando faz um tempo. Aquela coisa, como é uma edição chegando e a gente tá perto da rotação, o formato tá muito grande, então é um pouco mais devagar para ter impacto, além de uma questão prática, né? O Card Holder, por exemplo, ele só liberou a edição nova ontem no meio da tarde. Então uma galera não estava usando cartas novas por conta disso, né? Com o tempo a galera vai trabalhando. Ó, esse UP aqui também. Com invasão, 3 coach já no deck. Gostei bastante desse deck. Coach começa a aparecer, porque é uma carta que o Rastaf tá de Boros, normal. O Renko jogou de Soldiers, que é a assinatura dele. Mas Coach é uma carta que pra mim é a carta pra gente trabalhar a semana. O Renko jogou com Coach e ele falou que ele não gostou. Pra mim isso é uma carta muito mais de deck mid-range, que quer inevitabilidade do que de deck agro, sinceramente. Jeskai Artefatos. Com Coach também. Cliff. Poison. Timur Control. Eu gosto que assim, aqui não tem como ter nome diferente, tá ligado? Os decks são isso aqui mesmo. Então só tem loucura nesse negócio. Um Galvanic Iteration. Quanto tempo que eu não vejo Galvanic Iteration, velho? For Color Legends do CFT. O CFT só joga disso. Esse deck é muito difícil de jogar bem. Provavelmente é o deck mais difícil do formato. E ele tem uma match complicada contra agro também, isso desanima. Mas também com Crypt Coach. Crypt Coach é a galera apostando em testar a carta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente falar. Cabeça de bolo jogou com o W dele. Deixa eu ver.
Exatamente. Mas a gente vê que o formato, assim, o que dá pra gente pegar? Tá um formato que tem muito deck agressivo, seja o Boros, seja o Mono Red, seja o Dimir, que é um deck agressivo, porque vai mais pro tempo, né? Tem alguns decks tempo aparecendo. Esper continua um dos melhores decks do formato, se não o melhor deck do formato. Band tá muito... Band não, desculpa. Domain tá muito embaixo. Então são conclusões que a gente pega desse primeiro fim de semana, né? E indo além, acho que conseguir usar bem coach é a chave dos mid-ranges para ganhar muita coisa. Do mesmo jeito, você tem que responder agro. De novo, isso é online. No físico tá um pouco diferente. Físico ainda tem muito ramp. Provavelmente no físico tem que jogar com Tishana de main deck ainda. Tem todas essas paradas. Mas é esse cenário que a gente vai desenhando pro standard por enquanto. A gente vê mudanças ainda devagar. Mas acho que com o tempo vai aplicando cada vez mais cartas. No Pioneer, curiosamente, eu vi mais cartas novas se aplicando. Então, No More Lies apareceu muito. Kai apareceu muito. O dragãozinho que triga com artefato jogou bastante. O combo BG lá dos 2 encantamentos. Hélice apareceu bastante. Por aí vai. Mas também teve Showcase Pioneer. Tinha muita gente focada no Pioneer para esse fim de semana. Mas ainda assim, T2, né, já vai revitalizando. Tá um formato muito bom. Eu realmente gosto de como tá o ambiente. E acho que para as próximas semanas a gente tem algumas novidades muito boas. Beleza? Então esse foi o nosso giro aqui pro stand.